Quando uma anaconda gigantesca surgiu agonizando no meio de um garimpo ilegal, ninguém acreditou no que estava vendo. Foi então que perceberam algo ainda pior. Havia algo grande demais preso dentro do corpo dela. O que aquela cobra tinha engolido? Seria apenas um erro da natureza? Ou a floresta estava devolvendo algo que os humanos tentaram esconder? O gerador engasgou uma última vez antes de morrer e o silêncio caiu pesado sobre o garimpo. Foi nesse instante que alguém gritou. Entre a lama revolvida, mangueiras de sucção e poças de óleo, algo enorme se moveu lentamente. A anaconda surgiu como se estivesse sendo empurrada para fora da terra, o corpo arrastando com dificuldade, os músculos falhando a cada tentativa de avançar. Não era um ataque, não era uma ameaça. Era um esforço desesperado para continuar respirando. Os homens recuaram instintivamente. Alguns levaram à mão as armas improvisadas, outros simplesmente congelaram. Aquela cobra era grande demais, antiga demais. Uma presença que não deveria estar ali, cercada por máquinas e barracos frágeis. Então eles viram. No meio do corpo da anaconda, um volume rígido deformava suas escamas. Não era o inchaço natural de uma presa. Era grande demais, longo demais, estranhamente definido. Isso não tá certo, murmurou um dos garimpeiros, sentindo um frio subir pela espinha. A cobra tentou se mover outra vez, mas falhou. Seu corpo cedeu, pesado, como se algo dentro dela a puxasse para o chão. Os olhos escuros não refletiam agressividade, apenas exaustão. Ali, naquele lugar onde tudo era provisório, empregos, barracos, até pessoas, aquela criatura parecia carregar algo que não lhe pertencia, algo que não fazia parte da floresta. O encarregado respirou fundo e pegou o rádio. Chamaria um veterinário. Não por piedade apenas, mas porque todos sentiam a mesma coisa. Se ignorassem aquilo, algo ficaria mal resolvido para sempre. Enquanto aguardavam, ninguém se aproximou demais. A anaconda respirava com dificuldade, cada movimento mais lento que o anterior. E o garimpo, imóvel por alguns instantes raros, parecia expor aquilo que sempre tentou esconder. O garimpo não aparecia nos mapas. Era um conjunto de barracos erguidos às pressas, mangueiras grossas sugando o leito do rio, motores velhos cuspindo fumaça dia e noite. Um lugar feito para existir apenas o tempo necessário. Ali, ninguém falava em permanência. Todos estavam de passagem, mesmo os que já tinham esquecido há quanto tempo tinham chegado. Muitos vieram porque não havia mais nada, outros porque promessas foram feitas, alguns porque aprenderam cedo que a floresta não pergunta nomes. A anaconda continuava ali, imóvel demais para um animal daquele porte. O encarregado, Mauro, observava à distância, enquanto tentava organizar os homens. Não era a primeira cobra que aparecia naquela região, mas nenhuma jamais tinha parado no meio do garimpo como se tivesse sido abandonada ali. Ela devia ter voltado para o mato, disse alguém tentando convencer mais a si mesmo do que aos outros. Mas todos sabiam que algo a impedia. Mauro lembrava bem das últimas semanas. As chuvas tinham sido fortes. O rio subira rápido demais, arrastando coisas que ninguém conseguiu recuperar. Barris, ferramentas, pedaços de madeira, sacos plásticos, tudo misturado na água barrenta. O garimpo inteiro era um emaranhado de objetos que não pertenciam àquele lugar. Quando o veterinário atendeu o rádio, o alívio foi imediato e breve. Ele pediu descrições, medidas aproximadas, perguntou sobre o formato do volume. Mauro descreveu como pôde, mas a voz falhou ao tentar explicar algo que não parecia natural. Parece reto demais, disse, como se tivesse lados. Do outro lado, o silêncio foi longo. Não é uma presa comum, respondeu o veterinário finalmente. Pode ser algo que ela engoliu e não consegue digerir. Isso pode matar o animal. A tensão se espalhou como um aviso invisível. Alguns homens começaram a lembrar de coisas que preferiam esquecer. No mês anterior, 2 trabalhadores tinham simplesmente desaparecido. Um foi embora depois de uma briga. O outro nunca se despediu. Não houve busca oficial.
social. No garimpo, a ausência raramente virava pergunta. Ninguém falou isso em voz alta, mas os olhares se cruzaram. O volume no corpo da cobra tinha proporções desconfortavelmente familiares. Enquanto aguardavam a chegada do veterinário, decidiram manter distância, mas impedir que a anaconda voltasse para a mata fechada. Improvisaram barreiras com chapas metálicas e troncos. Cada movimento do animal exigia cuidado. Ela não atacava, apenas reagia, irritada, confusa, como se estivesse presa dentro do próprio corpo. O calor aumentava. O ar cheirava a óleo e lama. A floresta ao redor parecia observar em silêncio. Foi então que Joel, um dos mais novos, falou o que ninguém queria dizer. Se isso for alguém, o que a gente faz? Ninguém respondeu. A pergunta ficou suspensa, pesada. Não era só sobre a cobra. Era sobre tudo o que aquele lugar engolia todos os dias. Escolhas erradas, descuidos, pessoas invisíveis. O rádio chiou novamente. O veterinário estava a caminho, mas levaria horas. O estado do animal preocupava. Quanto mais tempo aquilo permanecesse dentro dela, menor a chance de sobrevivência. A anaconda se moveu outra vez, lentamente. Um espasmo percorreu seu corpo e o volume se deslocou alguns centímetros, revelando contornos ainda mais definidos sob as escamas esticadas. Alguns homens desviaram o olhar. Outros não conseguiram. Mauro sentiu um peso no peito que não vinha do medo do animal, mas da sensação crescente de que aquela situação não era um acidente isolado. Era consequência, algo que tinha começado muito antes daquele dia, quando o primeiro barraco foi montado e a primeira mangueira foi ligada ao rio. Ali, diante deles, estava uma criatura que não escolheu estar ali, carregando dentro de si algo que jamais deveria ter entrado na floresta. O sol começou a descer, mas o calor não cedia. A anaconda permanecia cercada pelas barreiras improvisadas, o corpo pesado desenhando um semicírculo de tensão no centro do garimpo. Cada respiração era visível agora, lenta, irregular, como se o ar tivesse se tornado difícil demais, até para um animal acostumado à selva. O rádio permanecia ligado, apoiado sobre uma caixa de ferramentas. Nenhuma nova mensagem, nenhum som do veterinário. O tempo parecia esticado. "Ela tá piorando", murmurou alguém. Não era preciso dizer mais. O volume dentro do corpo da cobra havia se deslocado novamente. As escamas estavam tão esticadas que refletiam a luz do fim de tarde, revelando contornos duros demais, linhas que não combinavam com carne ou ossos de presa. Joel deu um passo para trás. "Isso tem formato", disse, engolindo em seco. Ninguém respondeu, porque todos tinham visto a mesma coisa. O silêncio começou a pesar de um jeito diferente. Não era apenas medo do animal. Era a sensação de que aquele lugar estava sendo obrigado a encarar algo que sempre tentou empurrar para debaixo da lama. Um dos homens sugeriu empurrar a anaconda de volta para a mata e deixar que a floresta resolvesse sozinha. A ideia morreu antes de terminar a frase. Ninguém acreditava de verdade nisso. Se a cobra desaparecesse, as perguntas ficariam e talvez crescessem. Outro problema surgiu rápido demais. A anaconda começou a se mover com mais força, não para atacar, mas para escapar. As chapas metálicas rangiam sob o peso do corpo enorme. Cada tentativa fazia o volume interno pressionar ainda mais, arrancando um som abafado do animal. Parecia dor. "Se ela estourar por dentro..." Alguém começou, mas parou. A frase não precisava de final. Mauro tentou contato pelo rádio outra vez. A resposta veio com interferência. "Estou chegando, mas vocês precisam manter o animal estável", disse o veterinário. "Ah, se aquilo estiver bloqueando órgãos vitais, qualquer esforço pode ser fatal. Fatal!" A palavra ecoou no ar. Os homens se entreolharam. Alguns estavam suados demais para ser só calor. Outros tremiam. A floresta começava a escurecer ao redor, e os sons noturnos surgiam aos poucos, como se a selva estivesse se aproximando para assistir. Foi então que algo mudou. Um espasmo mais forte percorreu o corpo da anaconda, fazendo-a se contorcer. O volume interno se projetou para um lado, criando uma silhueta que não deixava mais espaço para dúvidas desconfortáveis. Aquilo lembrava um tronco, não um tronco de árvore, um tronco humano.
O pânico não veio em gritos, veio em silêncio absoluto. Um silêncio pesado, carregado de pensamentos que ninguém ousava verbalizar. Se aquilo fosse um corpo, quem era? Quando tinha acontecido? E por que estava ali, agora, dentro de um animal que não entendia o que carregava? Joel deu um passo à frente, depois parou, como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. A gente devia ter parado antes, disse quase para si mesmo. Ninguém perguntou antes de quê. O rádio chiou de novo. O veterinário pediu para prepararem espaço. Disse que talvez fosse necessário sedar o animal ali mesmo, em condições precárias. Disse que havia riscos, muitos, mas o maior risco, todos sabiam, já estava ali. Enquanto aguardavam, a anaconda finalmente parou de se mover. Seu corpo relaxou de forma estranha, pesada demais, imóvel demais. Ela não está se mexendo, sussurrou alguém. Ninguém se aproximou, porque naquele momento, ninguém sabia ao certo o que temia mais: a possibilidade de perder o animal ou a possibilidade de descobrir o que exatamente estava dentro dele. O som do motor do jipe rompeu o silêncio como um alívio tardio. Quando o veterinário desceu do veículo, não houve apresentações. O rosto dele denunciava a urgência da situação antes mesmo de se aproximar da anaconda. Observou o corpo imóvel, o inchaço antinatural, os homens espalhados ao redor como se estivessem diante de algo sagrado ou condenado. "Quanto tempo assim?" perguntou. "Alguns minutos", respondeu Mauro. Ela parou de reagir. O veterinário se ajoelhou a uma distância segura, apoiando a mão no chão enlameado. Observou a respiração quase imperceptível do animal, depois o volume rígido sob as escamas. "Vamos ter uma chance só", disse. "Se for o que vocês estão pensando, isso não é só uma cirurgia. Ninguém perguntou o que mais poderia ser." A sedação foi preparada ali mesmo, com mãos que tremiam apesar da experiência. Quando a agulha atravessou a pele espessa da anaconda, o tempo pareceu desacelerar. Todos recuaram alguns passos. A floresta, agora completamente escura, cercava o garimpo como um anel de silêncio. Aos poucos, o corpo enorme cedeu. A tensão dos músculos desapareceu, dando lugar a um peso morto que fez alguns homens desviarem o olhar. Não por nojo, por respeito. "Agora", disse o veterinário. O corte começou pequeno, preciso. Nenhum movimento desnecessário. Cada camada aberta aumentava o peso no ar. O cheiro não era o esperado. Não havia decomposição. Não havia sangue em excesso. Isso confundiu alguns. Outros ficaram ainda mais tensos. Quando a abertura foi suficiente, o veterinário introduziu cuidadosamente a mão. Tocou o objeto interno e congelou por um instante. "Estranho", murmurou. Puxou com cuidado. Primeiro surgiu algo que parecia um braço rígido demais, liso demais, pálido demais. Um suspiro coletivo percorreu o grupo, como se todos tivessem esquecido de respirar ao mesmo tempo. Depois veio o torso, silêncio absoluto. O veterinário apoiou o objeto no chão, afastando-o do corpo da anaconda. Observou com atenção, limpou a lama com as mãos e então soltou o ar lentamente. "Isso não é um corpo", disse enfim. Alguns homens riram nervosamente. Outros não entenderam de imediato. "Isso é um boneco de RCP." A frase demorou a fazer sentido. O objeto ali, sob a luz improvisada, era humano na forma, mas vazio por dentro. Plástico resistente. Articulações fixas. Um rosto sem expressão. Criado para ensinar como salvar vidas. Joel caiu sentado na lama. "A gente usava isso", disse, a voz falhando. "No treinamento, quando alguém se machucava." A memória veio rápida demais. O boneco havia sido deixado do lado de fora, esquecido após uma noite de chuva, arrastado pela água, coberto de cheiro humano, misturado ao lixo do garimpo. A anaconda não tinha feito escolha alguma. Ela confundiu, engoliu e quase morreu por isso. O veterinário não perdeu tempo. Enquanto os homens ainda processavam a revelação, ele começou a suturar o corpo do animal. Cada ponto fechado era uma correção tardia de um erro que não foi da cobra. Quando o sedativo começou a perder efeito, todos recuaram novamente. A anaconda se moveu, primeiro um espasmo, depois outro, até que lentamente começou a deslizar. Agora mais leve, agora inteira.
Ela se afastou do garimpo sem olhar para trás, desaparecendo entre as árvores como se aquele lugar nunca tivesse existido. Ninguém comemorou, porque, por alguns minutos longos demais, todos acreditaram que a floresta tinha devolvido alguém que havia sido engolido pelo próprio garimpo. E mesmo sabendo a verdade, ninguém saiu ileso daquela sensação. O boneco permaneceu no chão, coberto de lama, encarando o céu escuro com olhos vazios. Um lembrete silencioso de que naquele lugar, até algo feito para salvar vidas podia se tornar perigoso quando abandonado. O garimpo voltou a fazer barulho antes do amanhecer. Motores foram ligados, mangueiras reposicionadas, homens retomaram suas funções como se o silêncio da noite anterior tivesse sido apenas um intervalo estranho. Mas nada estava exatamente no mesmo lugar. O boneco de RCP não foi jogado fora. Mauro pediu que o colocassem dentro do jipe do veterinário. Ninguém questionou. Aquela coisa de plástico sem vida parecia pesada demais agora. Não pelo material, mas pelo que tinha feito todos sentirem. O veterinário partiu pouco depois do nascer do sol. Antes de entrar no veículo, observou a mata por alguns segundos, como se esperasse ver algo se mover entre as árvores. Não viu. Ainda assim, assentiu para si mesmo. Ela vai sobreviver, disse por fim. Mas não esqueçam disso. Ninguém perguntou do quê. Nos dias seguintes, o ritmo do garimpo diminuiu, não por ordem nem por fiscalização, mas por algo mais difícil de nomear. Alguns homens passaram a recolher objetos esquecidos. Outros evitaram jogar restos no rio. Pequenos gestos, quase imperceptíveis, mas que não existiam antes. Joel pediu para ir embora uma semana depois. Disse que precisava voltar para casa. Ninguém tentou convencê-lo a ficar. À noite, quando o barulho cessava, Mauro às vezes caminhava até a beira da mata. Não esperava ver a anaconda novamente, mas pensava nela. Pensava em como uma criatura tão antiga quase morreu por causa de algo criado para ensinar a salvar vidas. A floresta continuava ali, ferida, mas viva, observando. Em algum lugar, a anaconda seguia seu caminho, carregando apenas o próprio corpo agora. O erro tinha sido removido, as consequências não, porque no fim aquela história não era sobre uma cobra que engoliu algo grande demais. Era sobre um lugar que engolia tudo sem pensar. E pela primeira vez, foi obrigado a olhar para o que deixou para trás. E mesmo que o garimpo continuasse, algo tinha mudado. Não o suficiente para salvar a floresta, mas o bastante para lembrar que toda escolha, cedo ou tarde, volta à superfície. Agora, imagine um cachorro ofegante no centro da sala, o corpo tenso e os olhos atentos, empurrando repetidamente uma criança indefesa para longe. Cada investida parece desesperada, como se ele estivesse lutando contra o tempo. O que ele via que ninguém mais percebia, do que ele tentava proteger aquela criança, e por que, segundos depois, o perigo finalmente se revelou. Quer descobrir o que aconteceu e sentir as emoções dessa nova história? Não perca o próximo vídeo do canal Amo Meu Patudo. Clique no vídeo que está aparecendo na sua tela e vem comigo. Grandes emoções vêm acompanhadas de grandes histórias. Até lá!